Hoje estamos aqui reunidas nesta quinta-feira para a gente fazer o nosso devocional. A gente está no nosso segundo dia do devocional que chama a direção divina. Então, Senhor, pedimos a Sua presença, que a gente possa ler a palavra, ter o entendimento, que a gente consiga entender tudo o que está escrito, né, e trazer para a nossa vida. Que o Senhor abençoe o nosso dia, nos dê sabedoria, entendimento, transforme os nossos corações, traga renovo nessa manhã. E o texto começa assim: toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpa e encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar, dar um tempo, pausar. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão ao rumo certo é importante. Às vezes a gente faz as coisas, por impulso, toma decisões sem, às vezes, analisar. Então, uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso é parar. Fixe os olhos em Jesus, dê a Ele a oportunidade de escrever sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar atenção. Ele mostrará tudo o que está atrapalhando a sua história. E Ele dará a você o poder de parar. Uma vez eu lembro que eu fui na igreja e estava ministrando uma palavra. Ele estava falando dessa questão da gente fixar os olhos em Jesus e nos aproximar dele para ouvir sua voz. Então tinha uma pessoa que estava no palco e a outra que estava lá no meio da plateia, assim, do local. E estava todo mundo, ele falou assim, agora todo mundo vai ficar conversando e eu vou falar, com você. E aí a pessoa estava lá no final dessa plateia e o que estava falando, que era Jesus, no exemplo, estava no palco. Aí ele conversava, ele falava, você tá me ouvindo? Então, como todas as pessoas à volta estavam conversando, ele não conseguia ouvir. E aí ele foi falando para cada vez, ele se aproxima mais e ele foi mantendo o mesmo tom de voz. E aí quando ele se aproximou, ficou bem pertinho do exemplo que era Jesus, no caso, Jesus falou com a mesma altura, do tom de voz, ele conseguiu ouvir a voz dele. Eu falo, às vezes a gente precisa fazer algo, tomar uma decisão, tá indeciso e a gente não escuta muito a voz de Deus, a gente não escuta a voz de Jesus, o que ele tá falando, e aqui, fixe os olhos em Jesus. Dê a oportunidade de ele escrever a sua história. Então, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente busca ele, mais fácil, de escutar o que ele quer para nossa vida. E se às vezes ele não nos direcionou, é pra gente não agir, pra gente ficar parada até esse momento, ter essa paciência. Então, fixar os olhos em Jesus, ter intimidade com ele, e ele mostrará tudo o que está atrapalhando a nossa história. E aqui também ele traz uma passagem de Êxodo, capítulo 18, versículos de 14 a 17. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, ele perguntou, por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu, eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explique os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse, o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também.
Isso é muito trabalho para fazer sozinho. Então, o que a gente tira, né, também de lição aqui a respeito disso? Que às vezes a gente tá tanto envolvido com as nossas coisas que a gente não consegue sair e olhar de fora, que às vezes aquilo você tá fazendo a coisa correta, igual Moisés ele tava fazendo aqui, né, levando a palavra, ajudando a resolver os problemas. Só que Jetro que teve que oferecer um conselho para que ele veja, olha, desse jeito você não vai aguentar, né? Isso é muito trabalho para fazer sozinho. Então, a gente tem que enxergar que às vezes a gente tem ações na nossa vida que não são sustentáveis, né? Então, aqui a abordagem de Moisés, ele não era sustentável para ele e nem para o povo. Então, isso reflete a necessidade de organizar as nossas responsabilidades de maneira que o nosso trabalho possa ser realizado de maneira eficiente e contínua, sem sobrecarregar ninguém. Outra coisa é a gente ter sabedoria de, às vezes, escutar um conselho de alguém, né? O Jetro veio e ofereceu esse conselho sobre como ser mais eficaz. Às vezes os conselhos externos, eles são necessários para a gente enxergar melhor as dificuldades que a gente enfrenta. E aprender a delegar, né? Nem mesmo um líder escolhido por Deus, como Moisés, pode carregar tudo sozinho, todas as responsabilidades. Então, delegar as tarefas a outros líderes e ajudantes é essencial para o sucesso e para evitar o esgotamento. Então, que a gente possa, às vezes, olhar para a nossa vida, ver se a gente não está querendo fazer tudo sozinho, se a gente não precisa, às vezes, delegar, ouvir conselho de pessoas, né, que às vezes tem essa sabedoria, pessoas com quem você confia. Então, Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada por nos mostrar que precisamos fixar os olhos em Ti, que às vezes a gente precisa parar, delegar, ouvir conselhos de outras pessoas, né? Entender que às vezes as nossas atitudes elas precisam ser sustentáveis. Então, que a gente tenha perseverança, né? Para a gente continuar orando e buscando mais de Ti. Obrigada pelo devocional desse plano de hoje. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. E ao longo do dia a gente pode refletir a respeito disso, né? Falo, toda a palavra vem e a gente precisa ter um entendimento como que eu aplico ela na minha vida. O que será que eu tô fazendo que eu preciso usar? Você vê que isso às vezes a gente vai em curso e tem esse ensinamento, né? E tudo que a gente precisa tem na Bíblia, né? Então agora vamos agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em Salmos, capítulo 22, versículo 28 diz: Pois o Senhor é o Rei e governa as nações. O que este versículo mostra sobre a natureza de Deus, né? Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador de tudo, Ele que governa tudo. Ele nos criou, né? Então nós damos glória a Ele. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por nos direcionar através do devocional. Obrigada por termos acordado hoje, entregar os primeiros minutos do dia a Ti, Senhor. Obrigada por nos aproximar mais de Ti, entender que às vezes a gente precisa, tem momentos que a gente precisa parar, tem momentos que a gente precisa entender, ouvir conselhos de outras pessoas para a gente fazer alguns ajustes na nossa vida. Obrigada por essa manhã que está se iniciando, pelo sol, natureza. Obrigada por poder ouvir, enxergar, falar, pelo alimento na nossa mesa. Deus, também queremos te pedir perdão se fizemos algo ontem quarta-feira, se às vezes falamos algo que não foi do seu agrado, omitimos, mentimos, sentimos inveja, ego, vaidade, que o Senhor perdoe, né? Ações que às vezes a gente faz sem pensar e que não agrada o seu coração, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram. E às vezes coisas simples, né? Às vezes ontem alguém falou algo que te magoou, ou às vezes coisas que tá há muito tempo aí precisando ser perdoada. E agora a gente vai orar pelo outro. Em Tiago, capítulo 5, no versículo 14 e 15 diz:
entre vocês há alguém doente, que ele chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Essa passagem de Tiago, capítulo 5, versículo de 14 a 15, ele instrui cristãos a orarem uns pelos outros com fé, pedindo a cura de Deus. Então, esse momento que a gente vem aqui, às vezes a gente pode achar que não tem muito poder, né, a nossa oração, mas está na Bíblia. A oração em comunidade também tem um grande poder. A oração feita com fé curará o doente. Então, Senhor, queremos pedir, ontem a gente recebeu o pedido da Fernanda, a respeito que ela está com os joelhos inchados, isso está dificultando ela de se movimentar. Então, queremos orar pela vida dela e por todas as pessoas que estão com doenças físicas, emocionais, às vezes não está conseguindo fazer o que precisa ser feito, né? Às vezes tem que ficar em repouso ou estar numa cama, às vezes a ansiedade, a depressão faz com que a gente paralise também. Então, Tiago confirmou que a nossa oração feita em comunidade, ela tem um grande poder e feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então, Deus, ele nos dá a oportunidade de orar pelo outro. Então, Senhor, Tu és o Deus que cura todas as nossas doenças. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Pedimos por cura física e restauração total, Deus. Que pelas feridas de Jesus haja cura sobre todo o corpo enfermo. Tu é aqueles que salva, que cura. Senhor, confiamos no Teu poder. Pedimos que o Espírito Santo fortaleça todas as pessoas que precisam da sua cura agora e renove completamente. Amém. E tem Jeremias 17, versículo 14, é uma passagem para que quem tá, né, nesse momento pedindo a cura pode orar todos os dias, e até Jesus nos incentiva e fala a importância da gente decorar os versículos para neste momento de dor, de aflição, para que a gente possa ler. É uma oração direta e curta, pedindo a cura de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de cura e salvação. É Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele em quem eu louvo. Então, cura-me, Senhor, e serei curado. Amém. Obrigada, Deus, por este momento. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor nos dá a oportunidade de participar da obra ao seu lado. E agora a gente vai orar por nós. Em João, capítulo 14, versículo 26, diz: não importa a sua luta, existe alguém que advoga em seu favor. Então, em João, capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então, Deus, Ele está aqui agora. Ele nos ouve, Ele conhece nosso coração. E agora a gente vai levar os nossos pedidos a Ele. Eu vou orar aqui, entregando a minha vida, os meus anseios, os meus desafios. E cada um pode fazer essa oração de maneira individual, entregando tudo a Ele. Vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora.
Pai querido, hoje queremos olhar apenas para Ti. Por favor, nos mostre o significado de nos alegrar no Senhor e fazer a Tua vontade. Aprofunde o nosso amor por Ti, para que o nosso desejo de obedecer cresça cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. E para a gente finalizar nossa rotina, a gente vai fazer uma afirmação positiva para o nosso dia. Hoje, escolhemos a paz que vem de confiar em Deus. Visualizamos o nosso dia fluindo com harmonia, prosperidade e alegria. Caminhamos com confiança, sabendo que tudo o que precisamos nos será dado no momento certo. Somos gratas por cada bênção e por estar rodeadas de amor e abundância. Que o nosso coração permaneça sereno e aberto para os milagres que o dia de hoje trará. Que você tenha uma quinta-feira abençoada na presença dele, que você possa sentir a presença do Espírito Santo, que ele te guie, te direcione, te acolha, te carregue no colo quando você precisar. Fique com Deus, tenha uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã.